Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui no nosso curso de Introdução a Python. Hoje o quarto vídeo, a quarta aula, sobre estrutura condicionais e estrutura de repetição. Vimos na aula passada um pouco, sobre estrutura condicional if, elif, else, então eu vou abordar novamente aqui para fixarmos. A estrutura condicional if é muito importante na programação, porque ela é a condição ali para uma determinada situação dentro do seu programa. Então, se você precisa definir um caminho, é através da estrutura condicional if que você consegue ali, se a condição for aceita, realiza-se uma tarefa, se ela não for aceita, realiza-se outra tarefa. Então, é muito importante na programação. Aqui, como exemplo, criei uma variável média. Ali um aluno, por exemplo, teve uma média número 8, uma média valor 8. Então é para calcular se ele foi aprovado ou reprovado. Então a gente usa essa estrutura, Se a média maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado, se não, ele vai ser reprovado. Então, aqui no caso, deixa eu salvar o arquivo, sempre salvando, Nunca esqueça. Vamos rodar aqui. Perfeito. Ele foi aprovado, média 8 é maior ou igual a 7, então ele foi aprovado. Se porventura a média do aluno for 6, aí o aluno ele vai ser reprovado. Então essa é a ideia aí da estrutura condicional se, Então uma condição sendo aceita, ele realiza uma tarefa, no caso aqui imprimiu na tela, a palavra aprovado. Se não é aceita, ele vai entrar na linha do se não, reprovado. No caso, pode ter operadores, no caso aqui AND, OR, junto aí das condições. Dependendo da lógica, da regra de negócio que você for incluir na sua condição, você pode colocar ali mais de uma condição, utilizando aí os operadores condicionais. Bom, agora vamos aqui para... Deixa eu antes comentar essa parte e descomentar essa daqui para a gente ir aqui para o segundo passo. Agora aqui utilizando o elif, Então é uma estrutura parecida com a estrutura anterior, só que ela dentro de uma estrutura if você pode ter várias estruturas elif, por exemplo. O que significa? É um se não se. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a média do aluno é 4. Só que, além dele ser aprovado e reprovado, ele pode estar de recuperação, Vamos até alterar aqui para a gente pegar a primeira abordagem. Vamos dizer que a nota dele é 6. Manter a mesma nota anterior aqui. Inclusive, deixa eu já comentar isso aqui também. Bom, a média é 6. Então, se a média maior ou igual a 7, ele é aprovado. Ok. Se não passou na primeira condição, ele vai para o se não se. Se não se, média maior ou igual a 5 e média menor ou igual a 7, ou seja, temos um intervalo. O operador AND, as duas condições têm que ser satisfatórias para que passe nessa condição. Então, para que ele fique de recuperação, a nota ela tem que ser maior ou igual a 5 e, ao mesmo tempo, ela tem que ser menor do que 7. Atendendo as duas condições, a mensagem vai dizer que o aluno ficou de recuperação. E a média 6 ela vai estar nesse intervalo de 5 a 7, Então, ela vai entrar nesse recuperação. Se não, ela vai entrar no reprovado. Então, vamos rodar aqui esse comando. Aqui tem que salvar primeiro, Porque senão ele pega lá o 4 ainda. Então vamos novamente, recuperação. Ou seja, pegou a média 6, fez a primeira condição. Média maior ou igual a 7, não. Então ele vai para a próxima condição. Média maior ou igual a 5, sim. E média menor que 7, sim. Então as duas condições aceitas é satisfatório para uma condição que tenha o operador AND. Então ele entrou ali, recuperação.
Se ele não tivesse entrado ali, que é o caso, por exemplo, vamos pegar aqui a nota 4. Ele não entra na primeira, não vai entrar na segunda, então obviamente ele já vai direto para o sinão e dá a palavra reprovado. Então essa é a estrutura condicional if, elif e else. Perfeito? Aqui eu vou comentar isso aqui para a gente continuar agora com a estrutura, né, de repetição. Vamos iniciar pelo while. While é uma estrutura de repetição que permite executar um determinado bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Entendeu? Então vamos descomentar aqui para ficar mais claro. Então temos uma estrutura while que tem uma condição que um número menor ou igual a 100, ou seja, enquanto o número for menor ou igual a 100, esse trecho ele vai ser executado. Quando não for satisfatória essa condição de número menor ou igual a 100, por exemplo, quando for 101, aí já não vai ser menor ou igual a 100, vai ser maior. Então, quando essa condição não for aceita, ele sai desse laço, ele sai dessa estrutura e o programa para. Então, assim, numa estrutura condicional, numa estrutura de repetição, tem que se atentar com algumas situações para que não haja um loop infinito. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria esse loop infinito. Aqui, no while, você tem que iniciar a variável. É importante porque na estrutura do while ele só tem ali o teste da condição. Tanto para inicialização quanto para controle, você tem que fazer isso manualmente. Então aqui nós iniciamos o número valendo 1 e tem a condição, né, enquanto o número menor ou igual a 100. Então na primeira iteração o número é 1, menor ou igual a 100, ok, passou, entrou, imprimiu o número, vai imprimir o número 1. Logo em seguida eu já tenho que incrementar porque nessa atividade aqui nós estamos realizando uma contagem de 1 a 100, então eu vou contar de 1 a 100. Quando eu executar isso, ele vai contar lá 1 até 100, vai imprimir todos os números, 1, 2, 3, 4, 5 até 100. Se eu não colocar esse incremento, ele fica no loop infinito, porque sempre vai ficar o número, a variável, ela não vai variar, ela vai ser constante, o valor 1. Então sempre ele vai entrar nessa condição, então vai ficar ali perpetuamente, né, infinitamente ali, imprimindo o número 1, imprimindo o número 1 infinitamente. E isso é chamado loop infinito. Então tem que se atentar a isso no while, não esquecer de fazer o incremento, né, para ele poder mudar o valor e alcançar ali uma condição que não é satisfatória para sair do laço. Vamos rodar aqui então esse comando. Salvar primeiro, né? Nunca esqueça, e eu sempre esqueço. Vamos lá, rodando. Ah lá, deixa eu voltar aqui, ó. Vocês podem perceber aqui no terminal. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Olha lá, ele imprimiu de 1 até 100. Quando chegou no 101, a condição já não foi mais aceita, ele saiu do laço e finalizou o programa. Então é assim que funciona. Claro que cada caso, né, ali cada regra de negócio que você for desenvolver, você vai ter uma situação diferente. Aqui a gente deu esse exemplo para resolver esse problema aí de contagem, né, que demonstra um pouco do que é uma estrutura de repetição, entendeu? Então ela responde bem, esse exemplo responde bem o que é. Agora vamos falar do for, que é a mesma coisa, só muda mesmo ali a estrutura mesmo dele. O for, ele já faz para você ali tanto a inicialização quanto o incremento. Você só tem que definir isso no escopo, né? Então você não precisa ali declarar, você já declara a variável no próprio escopo. Então aqui, por exemplo, for num, aqui você já declarou a variável no escopo. In, ou seja, quer dizer assim, o número no intervalo, range intervalo, aí você define qual intervalo que você quer. A primeira posição, o primeiro argumento,
você define o valor que vai inicializar a variável. Se você não definir isto, ela vai iniciar como 0, por padrão, por default. Então, aqui como a gente quer contar de 1 a 100, a gente define então como 1. E o último argumento é o limite que você quer que vá. Como a gente quer que vá até 100, você tem que definir 101, porque o valor que você define aqui, ele não entra. Ele já é o que sai do laço. Então, quando chegar no 101, ele já não vai imprimir o 101, ele vai imprimir só até o 100. Então, se eu rodar esse comando, deixa eu salvar. Se eu rodar esse comando, ele vai dar a mesma situação. Ó. Deu a mesma coisa, de 1 até 100, do mesmo jeito. É exatamente a mesma coisa, só que uma estrutura, um escopo diferente. Então, assim, eu prefiro utilizar o for, ele é mais simples, né? 2 linhas, ele resolveu o mesmo problema. Aqui o while teve 4 linhas, né? 4 linhas de código. Então, o for ele é mais enxuto, né? No próprio escopo ali, na primeira linha, você já define tanto a variável quanto a inicialização dela, né? E dentro dele ele já tem a incrementação por si só. Então, essa videoaula foi para explicar a vocês sobre a estrutura condicional e a estrutura de repetição, que é muito importante aí para a gente em qualquer linguagem, né? Para nossa lógica de programação, né? Para nossas regras de negócio. Então, a próxima aula nós veremos um pouco mais sobre estruturas de dados, né? Que é importante também agora, como a gente já aprendeu as estruturas de repetição, a gente pode trabalhar com algumas estruturas de dados, como lista, né? Como dicionário. No caso, em outras linguagens, você entende como vetor, matriz, né? São estruturas de dados. E nós iremos ver na próxima aula. E já estamos aproximando aí já do nosso objetivo, que é programação orientada a objeto, né? Que é o foco aí do nosso curso, né? Para a gente se preparar bem aí para o curso de Django, né? Tem uma estrutura enraizada do Python aí para nos ajudar, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero vê-los na próxima aula e até mais.